Bom dia, seja muito bem-vindo à oração do dia. Estamos dando início ao livro de Apocalipse, né? Nós vamos ver a oração do dia, da noite, da madrugada, vai ser somente sobre o livro de Apocalipse. Vamos fazer um estudo poderoso no livro de Apocalipse, porque entendemos que nesses últimos tempos, o livro de Apocalipse vai mostrar pra gente algo que está acontecendo nos dias de hoje, e nós como igreja não temos essa noção do que o livro de Apocalipse traz pra gente nos dias de hoje, como a gente está vivendo no fim dos tempos. Então, por causa disso que a gente está fazendo esse estudo poderoso no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro complexo de entender, né? 15% é literal, 85% é figurado. Então é muito difícil, mas nós vamos ler, nós vamos tentar, o Espírito de Deus vai nos dar conhecimento para a gente entender. Então abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, 4 em diante. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E ele, glorie a ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui a gente dá uma introdução no livro de Apocalipse. Isso aqui é uma dedicação às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas 7 igrejas que estão na Ásia não são placas de igreja. As 7 igrejas, a câmera ficou torta. As 7 igrejas, elas são 7 cidades onde ali Paulo passou e fundou várias comunidades. Toda vez que a Bíblia fala sobre igreja, a igreja que está em Caratinga, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está no Rio de Janeiro, a Bíblia não está falando de templos, de placa de igreja. Não, ela está falando sobre pessoas. A igreja na Bíblia se relaciona com pessoas. A Bíblia não fala de algo que... placa de igreja. A igreja, porque biblicamente falando, a única igreja que existe é o Templo de Salomão. As igrejas relacionadas a homens eclésias, reunião, é uma assembleia, são pessoas reunidas. Então a Bíblia fala que faz uma dedicação às 7 igrejas que estão na Ásia. São 7 cidades. E dentro dessas 7 igrejas, 7 cidades, 7 comunidades, o Espírito de Deus vai trazer revelações para a gente. Cada igreja representa talvez uma era da igreja que existe até nos dias de hoje. Nós vamos trazer coisas que Deus queria para a igreja ou quer, e na maioria das vezes a igreja não faz. Então nós vamos ficar atento a tudo isso que Deus quer passar para a gente. Nessa leitura nós vimos que, dedicação às 7 igrejas, nós vimos também que o próprio Senhor Jesus, ele foi o primogênito dos mortos a ir para o céu, a morrer, e o próprio Deus ressuscitou ele, o próprio Deus tirou ele do Hades. Nós vemos também que com a morte de Jesus Cristo, ele nos fez reis e sacerdotes, no verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Então, para Deus, com a morte de Jesus Cristo, nós somos sacerdotes, nós somos reis. Por causa disso que a Bíblia, até suando, por causa disso que a Bíblia não coloca igreja-templo, coloca igreja como homem. Porque nós temos acesso direto ao Pai. Porque com a morte de Jesus,
Nós somos feitos reis e sacerdotes. Você que está me vendo é o sacerdote do seu lar. Você não precisa de um sacerdote, um outro sacerdote, não. Porque para Deus isso não existe. Essa coisa de um líder religioso, não sei o que. Não. Você é o próprio líder religioso. Você é um sacerdote perante Deus. Você é o sacerdote da sua casa, da sua comunidade. Você é um sacerdote. Você é um líder espiritual da sua família. Você é o patriarca da sua casa. Ele nos fez reis e sacerdotes. Quem que é esse rei? Rei quer dizer que você tem completa... como posso dizer? Você tem um completo domínio sobre você mesmo. Você é um rei, você é um sacerdote. Você não precisa de ninguém. É você, sua família e Deus. É isso que a palavra aqui está nos dizendo. E a Bíblia também fala que vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Ele vem com... eis que vem com as nuvens e todo olho vai ver. O que é isso? Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Lembrando que a igreja, pessoas. Então quando a Bíblia fala que todo olho verá, até aquelas pessoas que o transpassaram, nós estamos falando dos judeus. Foi os judeus, os romanos que matou Jesus Cristo. Os judeus condenou ele à morte e os romanos executaram essa sentença. Lembrando que hoje Roma é representado pela Igreja Católica. Os romanos, né, naquela época, eles eram um império. Esse império foi passando de geração em geração e está nos dias de hoje, através da Igreja Romana, Católica Romana. Então, tanto os romanos, representados pela Igreja Católica, quanto os judeus que o mataram ele, vai ver ele vindo entre as nuvens. Tá? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus ele é atemporal. Ele está falando que eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo é nele, tudo se resume nele. Tá certo? Então, isso aqui que eu li para você foi uma introdução às 7 igrejas que estão na Ásia. Ele que deixou aqui, João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Isso aqui é só uma introdução às 7 igrejas que estão na Ásia, que são 7 comunidades, 7 estados, 7 países, 7 lugares diferentes, tá? Cada lugar desse representa uma era da igreja e hoje a igreja é representada por uma dessas 7 igrejas que estão na Ásia. Beleza? Então é isso. Deixa eu orar por você. Essa é a oração da manhã. Senhor, meu Deus, abençoe tremendamente cada pessoa que está me vendo, me ouvindo agora em nome de Jesus. Que essa pessoa possa vir um conhecimento da plena verdade. A sua palavra é a verdade, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Obrigado. E até a oração da noite.